Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, eu, na verdade, quero primeiro agradecer, né? É uma honra estar falando no Ministério dos Homens. E eu entendo muito que a mente do homem e da mulher é bem diferente, né? As mulheres pensam um pouco mais com a emoção, os homens um pouco mais com a razão, e eu pedi para que o Espírito Santo me trouxesse alguma palavra que tocasse de alguma forma diretamente no coração dos homens. E há poucos dias atrás a gente celebrou a Páscoa, e durante a ministração de Páscoa, ali naquele domingo, o pastor Rony falou sobre a primeira Páscoa, contou a história dos hebreus, né? Que a primeira Páscoa foi celebrada lá na última praga do Egito, a morte dos primogênitos, e enfim, e aí tudo aquilo me levou a um pensamento que é o que eu quero trazer hoje para vocês, né? Naquela primeira Páscoa, as famílias hebreias deveriam sacrificar um cordeiro puro e sem mácula, para passar um pouco de sangue nas vigas superiores e laterais das portas das casas onde elas iriam estar naquela noite. Assim, celebrando a Páscoa, comendo cordeiro assado no fogo com ervas amargas e pães ázimos. As escrituras contam que naquela noite o Senhor passaria no Egito e mataria os primogênitos, tanto homens como animais. E termina falando lá em Êxodos 12:13, assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá enquanto ferir o Egito. E naquele dia me sobreveio uma dúvida no meu coração. E aí eu fui buscar por respostas. E antes que eu me esqueça, né? Eu falo que eu fui buscar as respostas, então boa parte me foi entregue pelo Espírito Santo do que eu vou falar aqui, mas boa parte também eu tirei de outras pregações, né? Inclusive numa pregação Por que orar do Luciano Subirá. Eu deixo aqui para vocês, para que vocês também possam estar buscando isso, né? Que são palavras que eu acho que o Espírito Santo também deixa para que a gente cresça. Às vezes ele não entrega para nós diretamente, mas entrega para pessoas que nos entregam as respostas. Em Gênesis 17:1, o próprio Deus fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Na primeira Crônicas 29:11-12, ele fala, e Davi louvou o Senhor falando: tu, ó Senhor, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, e tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Um texto que eu peguei no Novo Testamento, em Mateus 10:29-30, fala assim, Jesus, né, fala: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, deles nenhum cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O que eu quero falar para vocês? Muitas passagens da Bíblia falam que o Senhor é todo-poderoso, e nós sabemos que Ele é. Eu não tenho dúvida de que o Senhor é todo-poderoso, e nem dos atributos divinos de Deus, a onipresença, a onisciência e a onipotência. Embora esse Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem poder absoluto sobre tudo, por que que Ele precisava que os hebreus pintassem a porta com um sangue? Ele sabia quem eram os primogênitos dentro de cada casa. Ele sabia quais eram as famílias que ele deveria visitar. Ele sabia quais eram os hebreus e quais não eram. Então, por que que ele precisava desse ato dos hebreus, né? Para que eles não fossem feridos, né? Eu acredito que o Deus onisciente, onipresente, onipotente sabia quem ele deveria ferir e quem ele deveria poupar. Então, o Espírito Santo me levou a buscar essa informação. Porque Deus precisa que a gente sinaliza para Ele o que a gente deseja. Se Deus é soberano e Ele queria dar a vitória para os hebreus, por exemplo, por que que Ele por que que Ele pedia para Moisés manter as mãos dele erguidas na batalha? Ele já queria, ele já decidiu que ele tinha dado a vitória aos hebreus. E se ele já tinha decidido isso desde a fundação do mundo,
Por que que Moisés tinha que ficar com a mão levantada lá? A Bíblia fala que quando orarmos devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta. A mesma Bíblia também fala da importância de agir de forma a externar o nosso compromisso com Deus. Não foram os braços de Moisés que venceram a batalha, mas os braços de Moisés estendidos sinalizavam para todo o povo de Israel quem estava batalhando. Se Moisés baixasse os braços, seria como dizer: Deus nos ajudou até aqui, daqui para frente nós vamos. E pararia de sinalizar para o povo que era o Senhor que estava batalhando. Senhor, o Moisés rendido estava mostrando para o povo que aquela luta era de Deus. Então, a primeira resposta que eu devo dar é que no mundo espiritual, tudo se move através das nossas ações e das nossas orações. Deus é todo poderoso, mas quer que a gente sinalize para o mundo, e aqui eu coloco o mundo natural e o mundo espiritual, que nós somos comprometidos com ele. Todas as promessas da Bíblia serão cumpridas, todas, mas Deus só fará para aqueles que se comprometem com ele. E esse deve ser um compromisso público, visível, sem rodeios ou sem desculpas, tal qual uma aliança no dedo de uma noiva. Nós usamos uma aliança, não é para dizer para nossa esposa, ou no meu caso, para o meu marido, que ele está casado comigo, ele sabe disso. Nós usamos uma aliança também para externar para as pessoas de fora que olham a aliança no meu dedo, que eu tenho um compromisso com ele. E é assim que Deus quer que a gente faça. Eu oro, eu leio, eu passo sangue na porta da minha casa. Nosso Deus é vivo e é um Deus de agora. É um Deus que precisa que nós marquemos esse compromisso com Ele hoje. Ele quer o nosso comprometimento hoje e o nosso sinal hoje. Não adiantava que o povo hebreu passasse o sangue na porta da casa no dia seguinte. Era naquela noite que o anjo da morte ia passar. Sendo esse Deus onisciente e onipresente, ele saberia quais portas estariam marcadas. Deus sabia. Mas todos que passassem por aquelas portas, no mundo natural e no mundo espiritual, ao ver aquela marca, saberia que aquela casa estava comprometida com Deus. Por isso deveria ser passado sangue na porta e não água. Porque se você marcar o seu sangue, ou se você marcar a sua porta com água, Deus vai saber que você fez aquele ato, porque Deus é onisciente. Ele sabe de tudo que nós fazemos. Mas a água seca e o mundo não enxerga o que está na porta pintado. O sangue é visível. O sangue é que ficaria ali visível debaixo daquele teto, dizendo que debaixo daquele teto havia um sacrifício aceitável que não permitia que aquela casa fosse tocada pelo anjo da morte, porque aquela casa havia feito uma aliança com Deus. Então, primeiro aqui, eu quero deixar com vocês uma reflexão. O que você tem passado na porta da sua casa? Se é o seu holerite, é o teu plano de saúde, teu extrato bancário, uma última viagem que você fez, ou um carro novo, o que você está externando para o mundo natural e espiritual? O que está na porta da sua casa e que todo mundo passa e vê? No mundo espiritual, somente Deus pode sondar os nossos corações e provar os nossos rins. Isso está escrito na Bíblia. E, só abrindo um parênteses, provar os nossos rins significa conhecer íntima e profundamente. É saber o que se passa não só dentro da mente, mas o que se passa dentro do que nem nós sabemos. Você não sabe o que se passa nos seus rins, você sabe o que se passa na sua mente. Mas Deus, isso está lá em Josué. Depois eu busco para vocês o texto, mas Deus prova os nossos rins e os nossos corações. Ele sabe no íntimo até o que nós ainda não sabemos. Mas o mundo espiritual se move através das nossas ações. Os demônios não podem ver o que nós sentimos ou o que se passa dentro dos nossos rins, mas eles observam o tempo todo o que nós fazemos, esperando o momento em que a gente baixe a guarda para dar alguma legalidade contra nós. Por isso, falamos que vivemos dia após dia numa batalha espiritual. E como em uma batalha, aquele que baixa o escudo pode a qualquer momento ser ferido. Por isso é tão importante nos mantermos vigilantes. Por isso é tão importante orar em voz alta.
Por isso é tão importante termos o sangue de Cristo na porta da nossa casa, para que o mundo espiritual ouça as nossas declarações, ouça a quem pertencemos, a quem nós nos dirigimos, para que o mundo espiritual ouça e veja para quem nós clamamos e para quem nós pedimos perdão e reconhecemos o nosso erro. Todas essas ações são poderosas, porque sinalizam no mundo espiritual, muitas vezes, o que só o Senhor sabe. Mas aí me veio uma outra dúvida. O Senhor é o Senhor que luta as nossas lutas, é o Senhor que peleja por nós. Então, se ele somente soubesse, não bastava? Se ele já venceu os demônios, se ele já venceu o inimigo, somente ele pelejar as minhas pelejas já não bastava? Se Deus já sabe de tudo, se ele já conhece passado, presente e futuro, se ele mesmo já determinou tudo ao meu respeito antes mesmo de eu nascer, por que eu tenho que orar? Se ele já sabe da minha necessidade, e se dentro de todas as coisas ainda será feita somente a vontade dele, por que eu devo orar? Se devemos orar para que seja segundo a vontade dele, por que eu tenho que explicar para ele qual é a minha vontade na oração? E aí eu quero chegar para vocês em outro ponto. Primeiro, quero lembrar que toda a palavra de Deus é decreto irrevogável. Ele não fala nada da boca para fora. Não existe uma palavra que esteja dentro da Bíblia colocada ali meio que sem querer ou não foi bem o que eu queria dizer. Tudo que está na Bíblia é exatamente o que o Senhor queria dizer. E principalmente se isso nos vier da revelação do Espírito Santo. Então, em Gênesis, capítulo 1, o verso 28 fala assim, Deus, ali quando Deus fez o homem, fala assim em seguida, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. A própria Bíblia fala em Salmos 8, 4 e 6, do 4 ao 6, que o texto fala assim, o que é o homem para que com ele se importem, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre todas as obras das tuas mãos. Sobre os teus pés, tu tudo puseste. Ou seja, Deus colocou tudo aos pés do homem. Deus criou a terra e deu a terra para que o homem fizesse domínio. Isso ainda é reafirmado em Hebreus 2, 7. Tu fizeste o homem um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Lá em Gênesis, quando Deus pediu para que o homem subjugasse a terra, significa que a terra deveria se render em obediência ao homem. Subjugar significa que aquilo que está debaixo do seu jugo, né, você domina. Então, o homem sujeita a terra à sua vontade. Deus fez ao homem e deu a ele domínio sobre a terra e sobre toda a criação. Sobre tudo o que ele fez, sobre tudo o que Deus fez aqui, coroando o homem de glória na terra. É como se Deus entregasse na mão do homem tudo o que ele fez para que o homem governasse. A terra, o planeta em si, é propriedade de Deus. Deus domina sobre tudo. Porém, naquele momento, Deus deu ao homem autorização para mandar na terra. Chego à conclusão que o motivo de Deus nos pedir para que a gente leve a Ele os nossos desejos em petição é uma questão de jurisdição. É como se aconteceu aqui na pandemia no Brasil, nós vimos muito bem. O presidente tinha uma ideia de como agir, cada estado foi dado ao direito de agir da maneira como melhor entendesse. Ou seja, mesmo o presidente tendo uma ideia diferente, cada estado pôde, dentro da sua jurisdição, fazer o que bem entendesse. Mesmo que o governo federal dissesse como gostaria de ser feito, cada estado pôde fazer a sua maneira, e da mesma forma, Deus empoderou cada homem para viver a sua maneira, subjugando a sua vida e a amplitude que tem o seu poder. Cada um de nós tem um poder de amplitude dentro.
da Terra, né? Nós temos um poder de conexão e de amplitude, e esse poder nos foi dado por Deus, e Deus não nos tira. Deus permitiu que o homem agisse à sua maneira, e mesmo sabendo do que nós precisamos, mesmo vendo que nós estamos errados em algumas coisas, mesmo conhecendo a nossa história, para que Deus possa agir na nossa vida, é necessário que o homem solicite formalmente. Que o homem vá até Deus e faça uma solicitação. Como em qualquer governo é feito. O governo de Deus não é um governo... É mais ou menos como o governo que nós temos aqui, com um superior, com hierarquias e com toda essa parte burocrática, digamos. Deus não vai intervir na nossa jurisdição, Deus não vai vir aqui se meter na nossa vida, a menos que a gente peça, e peça através de ação e oração. O Salmo 115, o verso 16, fala o seguinte: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Então, esse salmo, ele, na verdade, atesta o que eu vim falando. Os mais altos céus são jurisdição do Senhor, mas a terra ele confiou a nós. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Porque na jurisdição do céu é domínio do Senhor, e lá a vontade dele prevalece sem restrição. Mas aqui na terra, para que essa vontade se estabeleça, nós precisamos dar autorização para Deus. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Deus não transferiu a posse da terra ao homem. Deus deu autoridade por tempo determinado. É como a vinha que está arrendada até que venha o verdadeiro Senhor da vinha. Essa é a razão pela qual, a todo tempo, a Bíblia nos exorta a orar. Porque a vontade de Deus na nossa vida, sem a nossa oração, não é plenamente realizada. Ninguém vai conseguir alcançar a vontade de Deus se não orar. Da mesma maneira, Deus não pode fazer a vontade dele na nossa vida só porque ele quer. E da mesma maneira, nós também não conseguiremos realizar o que nós queremos na nossa vida simplesmente por pedir a Deus. Nós temos que alinhar as coisas. Quando a vontade de Deus, quando eu estou com o meu propósito debaixo da vontade de Deus, aí sim isso é poderoso. Aí sim essa oração é completamente atendida, sem restrição. Ou seja, mesmo Deus sendo soberano, mesmo Deus sendo pleno e eterno, ele ainda busca que a gente se alinhe à vontade dele, para que ele possa cumprir dentro da nossa vida tudo o que ele deseja. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Como eu disse, ele não volta atrás na sua palavra. Então, mesmo diante de atrocidades e erros que o homem comete, ele não vai se meter e ele não vai impedir. Eu não sei se eu estou sendo clara para vocês até aqui, mas eu acredito que o Senhor, naquele momento em que ele deu a autoridade da terra ao homem, ele também já sabia de tudo que ia acontecer. Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele já escreveu tudo. Então, quando ele dá autoridade para o homem, ele já sabe que o homem vai largar essa autoridade na mão do demônio. E por que eu digo isso para vocês? Porque se a gente olhar para as coisas que acontecem na Terra, a gente tem clara certeza de que o inimigo anda solto aqui. A gente olha, a gente observa e a gente não precisa de atestados para ver que o inimigo anda solto na Terra, fazendo, pintando e bordando, com toda a autoridade. E por que o homem entregou essa autoridade para o diabo? Lá, na queda. Em 2 Pedro 2,19, ele fala assim: o homem é escravo daquilo que domina. Então, quando o pecado dominou a humanidade na figura de Adão e Eva, o inimigo passou a ter legalidade, a ter autoridade para tocar sobre as coisas que inicialmente Deus deu ao homem, somente ao homem. E uma prova disso é que na tentação de Jesus no deserto, lá quando
Jesus foi levado ao deserto 40 dias para orar, toda aquela coisa. A certa altura, o diabo mostra todos os reinos da terra para Jesus e fala: eu lhe darei toda a autoridade sobre todos esses reinos, todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Isso está lá em Lucas 4:6. Então, se você me adorar, tudo será seu. O diabo fala isso para Jesus Cristo. E Jesus Cristo não replica. Jesus Cristo não fala: diabo, tu é mentiroso, tu não tem direito disso. Jesus Cristo não responde o diabo indagando ele do porquê que ele está dizendo aquilo, ou dizendo: não, os reinos da terra não são seus. Pelo contrário, Jesus Cristo somente fala que o que está na Escritura, está escrito: adore ao seu Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Por quê? O próprio Jesus já sabia que mesmo os reinos da terra sendo dados em autoridade, o diabo tendo autoridade para dominar sobre os reinos da terra, o próprio Jesus o venceria. Jesus já sabia disso. Por isso que ele não questiona o diabo. Então, dá a entender que o diabo realmente tem essa autoridade sobre os reinos da terra. Explica porque existe tanta autoridade, tanta atrocidade e tanta maldade. E porque, aparentemente, Deus não faz nada diante de tanta maldade que ronda a terra. Esse é o peso do nosso livre-arbítrio. É o peso da queda. Mas, como eu disse, glórias a Deus, Deus enviou Jesus para resgatar para nós essa autoridade. Porque nós não teríamos como tirar essa autoridade da mão do demônio. A obra redentora de Jesus veio para resgatar não só os homens, mas tudo o que foi afetado pelo pecado. Por isso que a Bíblia fala que teremos novos céus e nova terra, porque não só o homem, mas tudo que o pecado tocou foi afetado. E por isso que Jesus vem restaurar a autoridade do homem e a posição que nós tínhamos antes da queda. A posição de termos autoridade sobre a nossa jurisdição diante de Deus, para que assim nós tenhamos acesso ao Pai para reivindicar que Ele opere na nossa jurisdição. Ele nos deu autoridade e domínio sobre a terra, e com o pecado nós entregamos essa autoridade ao inimigo. E o que Deus fez? Deus não vai com a mão dele e toma a autoridade do inimigo e nos devolve. Não, Deus não faz isso. Deus cria um caminho para que a gente siga por ele e tome de volta essa autoridade. Mas isso requer uma ação nossa. Deus não vai fazer isso. Deus criou o caminho. Pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio livre-arbítrio, nós entregamos essa autoridade para Satanás, e hoje nós temos que fazer esse caminho de volta para resgatar a autoridade que nos foi dada no Éden. Através da Bíblia, o próprio Senhor nos ensina, nos dá um manual de como funciona o reino dele e de como ele gostaria que isso funcionasse aqui na Terra. Mas cabe a nós tomar a posição e seguir esse caminho, admitindo no mundo natural e no mundo espiritual que nós precisamos do Senhor, aplicando sobre ele, sobre nós, o sangue dele, sobre os umbrais da nossa casa, o sangue de sacrifício em favor dos pecados, para que assim o Senhor tenha autoridade, legalidade para intervir na nossa vida. Em 1 Timóteo 2, os versos 1 e 2 fala assim: antes de tudo, recomendam que se façam súplicas, as orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ele nos alerta que antes de tudo, em 1 Timóteo fala, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Antes de tudo significa antes de tudo. Nada é mais importante do que fazer isso. A gente não deve, antes de tudo, ir ao médico. Antes de tudo, consultar o extrato bancário. Antes de tudo, pedir o conselho de alguém. Antes de tudo, façam orações, súplicas, orações, intercessões. Buscar entendimento humano antes de buscar a Deus não é dar autoridade para Deus agir na nossa vida. Se a gente, antes de tudo, busca a Ele, a gente começa a dar a legalidade para que Ele
atenda às nossas petições, ou minimamente alinhe nossas intenções às intenções dele. Mas, como eu disse, ele não vai fazer por nós. Mesmo sabendo do que precisamos, ele aguarda o nosso pedido, o nosso ato formal, que é lavrado através das orações e das ações. Então, não se engane, não basta orar uma vez por tudo. E o porquê que eu falo isso? Não basta somente a gente acordar de manhã e falar: Senhor, abençoa a minha família, obrigada por tudo, amém. Senhor, eu preciso o tempo inteiro estar rendido aos seus pés. Assim como em um governo, e eu falo isso porque eu já trabalhei em governo, eu já trabalhei na prefeitura. Então, no governo, dia após dia, de acordo com a demanda que vem chegando àquele governo, o governo vai trabalhando. E é assim com as nossas vidas. Dia após dia, nós precisamos fazer as petições, fazer as orações, fazer as ações para que o Senhor entre com providência na nossa vida, dia após dia, nos posicionando. Até porque o inimigo está só esperando a gente abaixar o escudo para roubar de nós a nossa autoridade. Dia após dia, é necessário que a gente se posicione para que dia após dia o Senhor venha guardar a nossa vida. Amém?